Como é bom poder viver o evangelho puro de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Como é bom poder viver o evangelho de Jesus e não uma religiosidade que muitas vezes é tóxica e que afasta a gente de Jesus, que adoece a gente, que entristece o nosso coração. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração nessa penúltima mensagem da série Detox, desintoxicando a alma da religiosidade tóxica. Provavelmente você conhece gente que fala cristianês. Você já ouviu falar nesse dialeto ou não? Cristianês? Gente que fala cristianês. Você está conversando com ela normalmente, né, Zé? Está lá e tal. Aí quando você se identifica como um cristão, ela já muda. Eu quero saudá-lo com a graça e com a paz do Senhor. Você diz, mas falou oi até hoje, como é que está? Tudo bem até hoje? Aí ele muda até o tom de voz, ele muda até a postura, ele te chama, não, Miriam, como vai e tal. Aí quando descobre que você é cristã, e se ele é cristão, como vai a irmã? Até ontem era Miriam, virou irmã. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, gente que muda da água para o vinho de repente, assim, que quando você descobre que ela é cristã, parece que tem um negócio assim, que baixa um negócio, ela muda, parece que tem um problema de dupla personalidade. E quando ela tem que demonstrar que ela é cristã, ela muda a voz, ela muda o jeito, isso é muito esquisito. Deixa eu dizer, eu quero começar essa palavra fazendo algumas declarações muito claras para você. Né, a primeira delas, assim, declarações pessoais minhas, né, eu estou há 15 anos aqui nessa igreja, talvez já tenha feito isso indiretamente, mas eu quero ser muito claro. A primeira delas é deixar muito claro para você que eu não sou religioso. Eu não sou um religioso, mas mais do que isso, eu não suporto gente religiosa. Mas entenda bem o que eu estou dizendo. Eu estou falando dessa religiosidade tóxica, essa religiosidade da boca para fora. Até porque, e por que eu estou dizendo isso? Deus não enviou o seu único filho, nós acabamos de dizer isso, que o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará, e a gente sabe o preço que Deus pagou enviar o seu filho, o seu único filho à terra, e ele mandou Jesus à terra, não foi com certeza para morrer em favor de uma religião. A Bíblia em lugar nenhum diz que Jesus veio ao mundo para morrer em favor de uma religião. Mas o que a Bíblia vai dizer, e que o próprio Jesus vai dizer, é que ele veio para aqueles que estavam enfermos, para aqueles que estavam doentes. Jesus não veio para pessoas perfeitas ou pessoas religiosas, de maneira nenhuma. Jesus não veio para quem se considerava saudável e bem, e principalmente Jesus não veio para aqueles que se consideram melhor do que os outros. A Bíblia não diz isso. Jesus quer ensinar para nós, o que a Bíblia mostra para nós, que enquanto cristãos, o cristianismo, enquanto movimento religioso, nesse aspecto, o cristianismo enquanto movimento criado por Jesus, e o que é o cristianismo? O movimento daquelas que seguem o Cristo, que seguem o ensino de Cristo, a mensagem de Cristo, e que creem que Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, o Salvador do mundo, ressuscitou o terceiro dia dentre os mortos, voltou para a presença do Pai, está à direita dele intercedendo por nós, e um dia vai voltar para nos buscar, para que nós possamos reinar eternamente com Ele. Cristianismo é isso. O cristianismo não pretende ser, deixa eu dizer para você, a despeito do que talvez você tenha ouvido já, eu estou dizendo que está na Bíblia. O cristianismo não tem a pretensão de ser uma das maiores religiões do mundo. Cristianismo não existe para tentar competir com o islamismo, com o judaísmo, com o budismo, com isso, não. O objetivo maior do cristianismo não é ser uma das maiores religiões do mundo. O cristianismo, o que ele pretende é ser um relacionamento com o único Deus verdadeiro e vivo através de Jesus. O objetivo maior do cristianismo é esse, é ser para o ser humano, ou produzir no ser humano, um relacionamento desse ser humano com o único Deus vivo e verdadeiro através do seu Filho Jesus. Quando isso é alcançado, a proposta do cristianismo, ela está cumprida.
O objetivo do cristianismo está realizado, porque o objetivo do cristianismo não é se tornar um gráfico uma estatística, um gráfico, e bater meta, e descobrir quem é maior, quem tem mais seguidores no mundo. Esse não é o objetivo do cristianismo. O objetivo do cristianismo é levar o ser humano a ter um relacionamento com o único Deus vivo e verdadeiro através de Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo isso? E por que eu disse que eu não sou religioso? Porque existe uma grande diferença entre cristianismo e religiosidade. Uma grande diferença. E muitas pessoas têm adoecido, estão contagiadas ou intoxicadas com essa religiosidade tóxica e estão achando que vivem o cristianismo. Muita gente tem sido adoecida pela religiosidade tóxica e está botando a culpa no cristianismo, está botando a culpa em Deus, está botando a culpa em Jesus, está botando a culpa no Evangelho, porque não consegue diferenciar isso. E o meu objetivo nessa noite aqui, à luz da palavra de Deus e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é ajudar você a entender a partir da Bíblia a diferença entre cristianismo e religiosidade, e em nome de Jesus, ajudar você na sua própria vida e a ser um instrumento para aqueles que talvez estão intoxicados, adoecidos ou tenham sido feridos, a se desintoxicarem ou desintoxicarem a sua alma de uma religiosidade tóxica. Qual é a diferença entre cristianismo e religiosidade? Sabe, quando as pessoas se recusam a viver pela fé, e geralmente começa assim, quando as pessoas se recusam e têm dificuldade de viver pela fé, elas têm medo de confiar em Deus e no poder do amor de Deus. Como elas não conseguem confiar em Deus e no amor dele, depender dele, elas acabam precisando recorrer a algum modelo ou alguma fórmula. Tem que ter alguma regra, tem que ter alguma coisa que eu possa me apegar, porque Deus não é o suficiente. Acreditar nas promessas dele, acreditar nesse amor que a gente acabou de cantar, o amor que a gente canta, né, que é ousado, às vezes é difícil, então as pessoas precisam de algumas regras. O que é religiosidade tóxica? Do que eu estou dizendo? Do que eu não sou? E o que eu não acredito? E o que o Evangelho não diz? Religiosidade tóxica se define como qualquer sistema, conjunto de regras, expectativas ou regulamentos que promete que Deus vai te aceitar em troca do seu esforço. Vou repetir. Qualquer sistema, conjunto de regras, expectativas ou regulamentos que promete a aceitação de Deus em troca do esforço humano, isso é religiosidade tóxica. Isso não tem a ver com o Evangelho, até porque o Evangelho não é uma troca. O Evangelho não é uma barganha. O Evangelho não é um toma lá da cá. E é interessante que isso não é novo, talvez a sua mente tenha vindo aí algumas imagens, algumas pessoas, algumas igrejas, enfim. Não se sinta culpado por isso, porque isso não é novo. A Bíblia, ou na época que a igreja começa, no Novo Testamento, isso já acontecia. Quando as primeiras igrejas são fundadas, quando as primeiras igrejas cristãs começam a se organizar, os primeiros ajuntamentos cristãos começam a ser instituídos, essa religiosidade tóxica começa a fazer parte da igreja. Um exemplo muito claro disso, entre outros, é o exemplo da igreja da região da Galácia. Veja bem, Galácia, não Galáxia. Eu sempre faço questão de dizer isso, né, porque é a igreja da Galácia. Né? Não, Paulo escreveu uma igreja, a região da Galáxia, não é da Galáxia, não tem nada a ver com Star Wars, é Galácia, que é uma região da época. Ele escreve a carta aos Gálatas, aos habitantes da Galácia. E Paulo ajuda a organizar essa igreja na Galácia, numa das suas viagens missionárias. Mas como missionário itinerante que era, Paulo apóstolo, ele deixa a Galácia e vai para uma outra região. Qual não é a surpresa dele, depois de organizar a igreja e seguir para a próxima cidade, receber a notícia de que tinha uma turma, um grupo, que tinha vindo atrás dele, e depois que Paulo saiu, ficou lá na Galácia, e na igreja da Galácia, lá nos cristãos, chamados judaizantes, e eles começaram lá na igreja da Galácia, a acrescentar algumas regras próprias ao Evangelho. Paulo foi lá, pregou o Evangelho de Jesus, a graça, a cruz, tudo que você conhece. E aí Paulo recebe notícia dizendo, tem uma turma lá na igreja da Galácia, que está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, o que o Paulo ensinou sobre Jesus foi um bom começo. Paulo, apóstolo, né? Paulo, não, homem de Deus. O que Paulo ensinou sobre Jesus é um bom começo, mas para acertar de verdade com Deus, você precisa de mais alguma coisa. Vocês estão indo bem como igreja, mas para acertar a vida com Deus,
Vocês precisam de Jesus e da circuncisão. Vocês precisam de Jesus e da circuncisão. O que era a circuncisão? Não sei se todos sabem. Na verdade, a circuncisão é um ritual dentro do judaísmo, que no 8º dia, foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento, na época da lei, como um dos símbolos da aliança de Deus com aquele povo. Existem vários símbolos, né? A ceia do Senhor, por exemplo, é um símbolo da aliança, do pacto, né? do corpo de Cristo, do sangue de Jesus. Existem vários símbolos. No Antigo Testamento, no começo do relacionamento de Deus com o povo, Deus vai colocando alguns símbolos dos pactos que Ele faz com o seu povo. Por exemplo, depois do dilúvio, todo mundo sabe, Deus fez um pacto com o ser humano que não destruiria mais a humanidade por água. E Ele deixa um símbolo desse pacto. Qual é? O arco-íris. Esse é mais conhecido. A circuncisão é menos conhecido. Lá no Gênesis, depois você pode ver, Deus estabelece com o povo de Israel dizendo, para que vocês sejam diferenciados, né, e não me pergunte por que Deus fez isso, Deus fez, está na Bíblia, e esse era o símbolo. No 8º dia, todo menino deveria ser circuncidado, ou seja, o prepúcio do órgão genital masculino deveria ser tirado, e isso seria o símbolo da aliança de Deus, ou seja, os israelitas tinham esse sinal no corpo, essa marca física de que Deus tinha uma aliança com eles. Só que você conhece a história, se não conhece eu recomendo que leia, comece a ler os evangelhos conosco quarta-feira, que você vai entender muito acerca disso. Quando Jesus vem para uma nova aliança. Por isso nós temos na Bíblia 2 testamentos ou 2 alianças, a antiga aliança ou o Antigo Testamento e o registro depois de Jesus, que é a nova aliança, conhecida como Novo Testamento. E aí Jesus vem dizer, não, aquilo foi no passado. Mas eu vim para pagar o preço, não precisa mais matar animal, não precisa mais de cordeiro, não precisa mais de sacrifício. E, inclusive, não precisa mais da circuncisão. E o Paulo vai explicar isso, depois se você ler as cartas de Paulo, Paulo apóstolo explica isso. Mas o que aquela turma estava dizendo? Eles chegam para a igreja e dizem, não, tudo bem, precisa de Jesus, mas sem circuncisão, vocês não vão estar bem com Deus, vocês não podem ter a salvação. Para ser abençoado, tem que fazer a circuncisão. Deixa eu perguntar, principalmente para os meus compatriotas homens, você já pensou o que isso causou nos homens da igreja da Galácia? Dó, Senhor, misericórdia. Eu achei que eu tinha, né? Eu fico imaginando quando os caras começaram a pregar. Agora você imaginou se a moda pega? Se eu chego aqui domingo, irmãos, tive uma nova revelação. Aí tira um bisturizinho do bolso. Recebi de Deus, os caras já estão assim, ó. Tem gente que já está assim, né, irmão? Tive a revelação, Deus falou que para ir para o céu, né, Leozão? Tem que, aí você diz, não, mas não é só criança, não, depois você vem em Josué. No livro de Josué aconteceu, era só criança, não. Depois você lê no livro de Josué, quando o povo caminhou pelo deserto, chegou o momento que toda aquela turma que tinha já sido circuncidada tinha morrido. E a geração nova que ia entrar em Canaã não tinha passado pela circuncisão. Aí Deus disse para o povo, não, pega a turma toda e vá, né? Circuncisão. Então, os adultos também passaram por isso. Alguém quer receber essa palavra nessa noite? Acho que não. Está amarrado, né? Está amarrado, então. Agora imagina se a moda pega. Está rindo, né, Danias? Imagina se a moda pega. Se eu chego com um bisturizinho aqui, irmãos, olha, Deus me deu uma palavra aqui. Depois do culto, os irmãos vão fazer fila ali, né? Jaziel, o pessoal da enfermagem, não, né? Está fora, né, Jaziel? Turma vai auxiliar, nós temos um novo ministério, o Ministério da Circuncisão. Olha que espetáculo. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, como pastor que é pastor há 25 anos, já é difícil convencer a maioria dos homens a se batizar, o que imagina convencer os cabos a circuncidar. Mulher é mais fácil batizar, aceita Jesus e tal, é verdade, é estatístico. A mulher geralmente aceita Jesus e entende, não, vamos batizar, o homem fica, não, veja bem, homem é mais difícil, isso é estatística, estou dizendo para você. Já é difícil convencer os machos para o batismo. Imagina convencer os machos para a circuncisão. Mas enfim, eu não recebi nenhuma revelação, quero deixar você tranquilo, não recebi nenhuma palavra nesse sentido, e se eu receber, pode me mandar embora, que eu estou endemoniado, né? Não é de Deus esse negócio não. Não é não. Mas o Paulo, o que o Paulo vai fazer? Por conta disso,
Por que eu estou contando toda essa história? Porque esse é o contexto mesmo. É por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas. É por isso que Paulo diz, ele está longe, aí, não tem WhatsApp, não dá para fazer Skype, videoconferência, não tem avião, não dá para ele pegar um voo e voltar lá para resolver. Não tem como. Ele escreve uma carta, que era o meio de comunicação mais eficiente. E ele escreve então a carta aos cristãos da Galácia, a carta aos Gálatas, uma carta que, se você olhar, é uma carta clara, é uma carta muito direta, e se você já leu a carta aos Gálatas, você vai perceber que ele ama muito a igreja, mas é uma carta muito irônica. Paulo é muito irônico na sua fala. Eu queria que você abrisse, por favor, Gálatas capítulo 1, por gentileza. Gálatas capítulo 1. A forma como Paulo começa a introdução da carta, já é um negócio assim, bastante interessante, já é o cartão de visitas. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1, olha o que ele diz até o verso de número 5. Olha a introdução. Paulo, Gálatas 1, verso 1. Você achou, amém? Paulo, apóstolo enviado, aí ele já vai assim, ele já dá uma carteirada. Não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Aí ele já diz, não é coisa humana. Eu estou aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, e não estou sozinho. Verso 2. E todos os irmãos que estão comigo. Ou seja, o que eu estou dizendo não é que eu acho isso, não. Eu estou falando isso direcionado pelo Espírito Santo de Deus, na autoridade de Deus Pai, de Deus Filho, e em concordância com toda a igreja e com toda a equipe de missão que está comigo. Aí ele diz, as igrejas da Galácia. Verso 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Ele já começa a pregar, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele já prega, ele já diz, graça e paz da parte de quem é o nosso Salvador. Ele já começa dizendo, olha, eu estou falando em nome daquele que se entregou a si mesmo, verso 4, pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar. Paulo já começa dizendo, olha gente, o preço está pago. Mas para que não ficasse nenhuma dúvida, continua comigo no verso 6, aí ele vai direto ao assunto. Olha a ironia, eu me admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha o que ele diz no verso 8, mais ainda, que nós, Paulo fez o que eu acabei de dizer para você aqui, se eu disser isso, não aceita, ele diz, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, eu vou repetir, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo usa uma palavra muito clara e que tem tudo a ver com o que nós temos aprendido nesses dias, a palavra perverter. Quando ele diz gente que está querendo perverter o evangelho de Jesus, a palavra perverter é a palavra metastrepo, no grego, que significa mudar, corromper, manchar ou envenenar. Era como se Paulo estivesse dizendo, olha, tem gente querendo envenenar o evangelho que vocês receberam. Cuidado para que vocês não fiquem intoxicados ou intoxiquem a alma de vocês com essa religiosidade que não é evangelho. Os judaizantes, eles colocavam algumas regras adicionais e envenenavam a pureza do evangelho. E o que eu quero dizer para você é que, infelizmente, isso acontece hoje ainda. E quais são as características dessa religiosidade tóxica? O que é uma religiosidade tóxica? Quais são as características? Primeiro, geralmente a religiosidade tóxica, ela leva você a se concentrar no exterior e não no exterior.
Religiosidade tóxica, ela se concentra na expressão interna, ao invés de se voltar para a transformação interna. O Evangelho de Jesus e o foco do Evangelho de Jesus, a prioridade é a transformação interna e não a expressão externa. É por isso que religiosidade tóxica reduz o Evangelho a uma lista do que pode e do que não pode. Religiosidade tóxica dá para você um livrinho de regras e diz: se você seguir essas regras, você vai para o céu. Se você seguir esse livrinho de pode e não pode, você vai para o céu. As regras controlam a religiosidade tóxica. Sabe qual é o maior exemplo disso nos tempos de Jesus? Os fariseus. Os fariseus. Os fariseus da época de Jesus, pasmem, eles memorizavam não 10, mas eles se orgulhavam e batiam no peito de memorizar, e não só memorizar, botar em prática 613 mandamentos. Já pensou o que é isso? Você está tentando decorar uns versículos aí, memorizar. Os caras, eles memorizavam e cumpriam 613 mandamentos. Você olha para um cara desse e diz: nossa, isso é um anjo quase. Mas se você já leu a Bíblia, você sabe qual é a opinião de Jesus dos fariseus. E não é uma opinião muito boa. O que Jesus diz a respeito dos fariseus, a forma como Jesus trata os fariseus, não é algo muito bom, não. Por quê? Porque apesar de ter esse monte de regra decorada e de obedecer às regrinhas, o coração desses camaradas estava cheio de orgulho, concentrado na sua própria superioridade, justiça, e não em Deus, e muito menos em quem estava do lado. O negócio era dizer, né? Veja como eu sou bom, como eu memorizo, como eu obedeço. Você ouviu como eu oro? Olha que espetáculo que eu sou. A Bíblia é clara e você vê relatos disso. Esses caras, tem relato bíblico, quando eles davam um dízimo, era um negócio assim espetacular. Presta o envelope aí, está aí atrás, André, por favor. Isso está na Bíblia. Eles obedeciam, eles davam um dízimo. Mas o que a Bíblia diz, o relato que dá, é que geralmente quando eles davam um dízimo, né, era no popular, como se diz hoje, era ostentação. O cara saia para a dor do dízimo: vamos cantar, grande, ele, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, aí as pessoas estão ali: aleluia, aleluia, glória, queremos o teu nome engrandecer. Não era desse jeito, nem tinha esse louvor, mas tinha isso, o cara saía. Depois, a história de Ananias e Safira tem muito a ver com isso. Ananias e Safira foram mortos exatamente por essa religiosidade. Eles deram dinheiro, mas é com esse coração religioso, por isso que eles morreram na hora. Porque Deus não quer o teu dinheiro, Ele quer o teu coração. A forma como você dá o seu dinheiro tem a ver com o seu coração. Se você não dá nem o dinheiro nem o coração, aí tudo por água abaixo. Mas não adianta você dar o dinheiro achando que o seu dinheiro, porque essa igreja sem o meu dízimo está morta. Pastor Flávio que não deu o meu solo, pastor que não me receba, porque sem o meu dinheiro, em 15 anos que eu estou aqui, quem tentou fazer isso deu burro na água. Porque o dono da igreja é o Senhor, o provedor da igreja é o Senhor, o dono do ouro da prata, e religioso aqui que acha e que ostenta, não estou dizendo, não estou citando, por quê? Porque eu não sou religioso. Mas os fariseus, essa é uma característica da religiosidade tóxica, é gente que se concentra no exterior e não no exterior. Tem passagens mais claras, você conhece. Quando eles oravam, como é que os fariseus oravam, que a Bíblia diz? Você lembra das passagens bíblicas? Eles ficavam onde? Eles oravam no quarto. Jesus mandou orar onde? Onde é que Jesus mandou orar? No quarto e secreto. Onde é que o fariseu orava? Na esquina. O cara ia para Boturuçu com São Miguel, amantíssimo Deus. Oh, aleluia. Gente, está na Bíblia que eu estou dizendo. É a esquina da Boturuçu com São Miguel. É disso que o cara vai, porque ali tem movimento, tem muito farol, os caras vão parar no carro, aí dá para ver, aí quando para o farol, aí dá uma... Está na Bíblia. Jesus disse, quando eles oram, eles vão para as esquinas e gostam de servir. Está na Bíblia que eu estou dizendo para você. Gente, a Bíblia é um livro para hoje. Religiosidade tóxica tem essa característica.
É por isso que Jesus vai advertir, lá em Mateus capítulo 23, versículos 25 e 26, olha o que Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Deixa eu dizer para você uma coisa: se você quiser desintoxicar sua alma da religiosidade tóxica, lembre de uma coisa: Deus odeia espetáculo exterior. Perdão. Tem que ser assim, né? Deus odeia espetáculo exterior. Não é que Deus não está preocupado que você faça o melhor. Não é isso. Mas desde Davi, você lembra? Deus não está preocupado nem com a aparência, nem com formosura, nem com iluminação, nem com os negócios do pastor Flávio, assim, não. Deus não está preocupado com isso. Deus olha o... Foi mais forte que eu, pastorzão. Deus olha o coração. Não é que você não tem que dar o seu melhor, lógico que o exterior é importante no sentido... Agora, é quando o seu exterior é resultado do seu coração. Por isso não faz a menor diferença. Se você é aquele que ora, amém, ou se você diz aleluia, se você faz amém, ou aleluia, se isso é resultado do seu coração, Deus se agrada disso. Por isso você não tem que se preocupar com quem é mais calado, ou com quem é mais reteté. Deus não está preocupado com isso. Se essas coisas são resultado do coração, tanto o aleluia, o amém, são recebidos por Deus. Nós nos preocupamos com o exterior. Quando a religiosidade tóxica vem, a gente está muito preocupado com o exterior. Não, Deus está preocupado com o coração. Sabe, é igual a história do menino, e se você se identificar com ela, enfim, mas o menino que chegou na igreja veio de bermuda. E aí o pastor incomodado, ele veio na primeira, na segunda, na terceira, ele disse: meu irmão, meu jovem, sei que você é visitante, mas essa semana faça um exercício para mim. Qual é, pastor? Pergunte para Jesus com que roupa que ele viria na igreja. Aí o rapaz ficou: pastor, não, antes de voltar aqui nessa igreja domingo, meu jovem, pergunte essa semana para Jesus com que roupa que ele viria nessa igreja. Aí a semana passou, domingo que vem estava o jovem lá, de bermuda. Aí o pastor disse: não é possível. Aí disse: vem cá, rapaz. Aí ele veio. E disse: você se lembra do que eu lhe falei? Lembro, pastor. Você perguntou para Jesus com que roupa que ele viria nessa igreja? Ele falou: perguntei, pastor. E o que ele foi que respondeu? Ele falou: Jesus falou que nunca esteve por aqui. Jesus, essa é boa. Jesus me fala, por isso que eu vou estar de bermuda. Jesus falou que nunca esteve por aqui. Nunca esteve presente nesse lugar. Religiosidade tóxica tem essa preocupação. Pessoas que sofrem de religiosidade tóxica, elas se concentram no que os outros vestem e deixam de dar atenção ao fato de que essas pessoas também estão buscando Deus no coração. Elas se concentram no que está por fora e não têm o menor interesse de como está o interior dessas pessoas. Como talvez elas estejam destruídas, sedentas por Deus, desesperadas por Deus. Talvez até não se vistam adequadamente no seu padrão, não é a roupa que você gostaria, mas talvez o exterior seja só reflexo da nudez espiritual, da destruição emocional, da miséria de alma que ela está vivendo. Mas o religioso tóxico não consegue enxergar isso. O religioso tóxico está preocupado só com a roupa. E se for das igrejas antigas, pega uma beca e bota na pessoa. Mas em nenhum momento se preocupa como é que está o seu coração. Quem é você? Como é que está a sua alma? Por isso deixa eu dizer para você como seu pastor, né, a liderança da igreja está aí, se tiver que mandar embora, manda uma vez. Aqui nessa igreja, o lema aqui é entre e adore. Aqui é um lugar onde é proibida a entrada das pessoas perfeitas. O lema aqui é vista-se e venha para Cristo. Ainda que os outros achem que você talvez no primeiro momento não está adequado, não importa. Se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, se você é laranja, entre e venha conhecer a verdade de Cristo.
Se você passou a vida inteira tentando ser bom, ou se você tem sido o pior ser humano que você conhece, venha conhecer Jesus aqui, porque aqui, nessa comunidade, Deus não olha o exterior, aqui Ele vai julgar o seu coração. Venha para aquele que o ama do jeito que você está, mas Ele se recusa a te deixar desse jeito, e no tempo certo, Ele vai começar a transformar você de dentro para fora. E a nossa preocupação é que Deus comece a mudar o seu interior, porque se Ele mudar o seu interior, não tenha dúvida, Deus não faz nada pela metade, Ele vai fazer a obra completa. Sabe por quê, querido? O centro do Evangelho é transformação, e transformação começa de dentro para fora. Paulo diz em Romanos 12:2, não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela mudança de roupa, hábitos e adereços. Amém? Não, transformai-vos pela renovação do vosso, é o interior. É por isso, irmão, se você é um cristão e não religioso, você tem que aprender a engolir sapo. Você tem que aprender, às vezes, a ficar desconfortável com a roupa do outro, com o adereço do outro, principalmente aquele que não conhece o Evangelho, que está começando o Evangelho e que veio atrás de Jesus do jeito que ele está. Você tem que se segurar para não fazer cara torta, para não fazer cara de censura, para não fofocar e dizer, olha, você viu aqui, isso é a roupa de vir à igreja? Aí eu fico imaginando Jesus dizendo, isso é coração de você vir à igreja? Isso é coração para vir na igreja? Isso é atitude para vir na igreja, me adorar e me servir? Religiosidade tóxica, então ela tem essa primeira característica. Ela se concentra no exterior e não no exterior. Segundo, religiosidade tóxica, ela produz orgulho interior. Pessoas que geralmente acreditam que o seu comportamento e as suas crenças estão certas, enquanto todas as outras estão erradas. O Novo Testamento fala disso, o fariseu e publicano, está lá em Lucas capítulo 18, versos de 9 a 12. Lucas vai dizer que Jesus reúne as pessoas, e aí algumas pessoas, está no versículo 9 de Lucas 18, algumas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou uma história. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era, aí ele de novo, um era o quê? Fariseu, está ele aí, ó. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé, porque o fariseu não consegue, orar sentado é para quem tem pouca fé. Orar sentado é para quem não é crente, porque oração boa é de pé. Eu não estou dizendo, a questão de orar em pé, deitado, gente, é no coração. Tem hora que é ajoelhado, é uma questão de condução, mas o que faz diferença na oração não é a posição que você está. É como é que está o seu coração, e a sua posição física, por que a gente às vezes ajoelha? Porque a gente quer expressar externamente que o nosso coração está prostrado diante do Senhor. Então, em reverência, vamos ficar em pé. Quem disse que quem está sentado é irreverente? Eu cresci nesse contexto, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar em pé. Mas onde é que na Bíblia diz? Eu vejo outra coisa aqui, mas enfim, o que Jesus diz é que o fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. E mais, Deus, aí ele começa a sua justiça. Eu jejuo 2 vezes por semana, aí vem ele, e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. É interessante, né, quando a gente para olhar para os fariseus, né, os fariseus eram os religiosos por fora. Mas quem eram os publicanos, esse outro camarada? Para que você entenda isso, publicano, na verdade, eram as pessoas mais desprezadas do que qualquer outra classe. O publicano, nessa época, era comparado ao assassino. Quando você vai para a história, é comparado ao assassino. Por quê? Porque na época não tinha e-mail, não tinha carta, não tinha WhatsApp, computador. Sabe como é que você sabia o quanto você estava devendo para o governo? Quem que tinha essa informação? O publicano. Você tinha que ir lá e perguntar o quanto eu estou devendo. O que ele dissesse, você tinha que pagar. Como em toda profissão, nem todo mundo é honesto, a maioria dos publicanos costumava fazer o quê? Acrescentar um por fora. Aumentar para tirar um. Pouca coisa mudou, né? Você percebe que o mundo não... Pouca coisa mudou, é verdade.
Não tinha a única forma de você saber quanto devia de imposto, etc. Era ir lá e dizer quanto eu devo. O que ele dissesse, você tinha que pagar. Como a maioria, não todos, mas a maioria desses camaradas não eram honestos, eles eram extremamente mal vistos. Agora, pior do que o publicano, né, era o fariseu, porque o fariseu não conseguia enxergar o seu próprio orgulho venenoso. Porque orgulho, queridos, orgulho é impossível de se detectar no espelho. Orgulho você não detecta se olhar no espelho. Porque a religiosidade tóxica, ela infla o seu hospedeiro. Religiosidade tóxica, ela polui. Ela contagia quem toca. Religiosidade tóxica é marcada, e a característica é gente que tem orgulho interior de tudo. Tem orgulho interior de tudo. Talvez você tenha vivido essa expressão. Dizer você é crente, né? Você é da onde? Eu vivi isso uma vez, há um tempo atrás. Ah, eu não falei que era pastor, é crente tal. Não, não sei onde. Ah, eu sou lá da IBG, da Batista da Graça. Aquela igreja moderninha, né? Meu pastor falou que aquela igreja lá é... Eu falei, Quer dizer, pra ele, rapaz, você imagina, eu pequei sozinho. Aí eu falei, porque na cabeça do pastor daquele moço, a igreja dele, do jeito que ele canta, que ele faz, que ele se veste, lá é a igreja certa. Mas quem não faz como eles, quem não canta como eles, pastor que usa camisa de florzinha, sapatênis, e tem um ministro de adoração com cabelinho, calça apertada que fica... Não vai. Essa semana a reunião de ministério está adiada, porque por causa do coronavírus, não tem reunião. É só botar no clima mais leve, porque esses dias foram pesados para todos nós, né? Só para você rir um pouco. Mas, sabe, eu estou dizendo, eu estou brincando, por que eu estou dizendo? Pastor Flávio, ele enfrenta isso hoje, eu estou brincando. O que eu estou dizendo para você, ele já ouviu de gente. Isso que eu estou dizendo para você, eu estou brincando, ele ouviu, óbvio, mas ele já ouviu. Lógico que as pessoas não têm coragem de dizer para ele. Não tem, mas chega. Essa igreja com parede preta, com iluminação, isso é uma igreja ou é uma discoteca? O religioso tóxico, ele se enche de orgulho em achar que o jeito dele é o certo. O problema não é ele achar que o jeito dele é o certo. O problema é que ele acha que todo mundo que é diferente dele está errado. Eu acho que a forma que nós fazemos é a melhor forma. Mas eu não condeno quem gosta de piano, é benção, a igreja de Jesus, é amém. Que não bate palma, é um outro jeito. É a igreja, Jesus está ali também. Mas o religioso tóxico, ele não admite. Por quê? O nosso orgulho espiritual, o orgulho espiritual de quem está intoxicado, muitas vezes impossibilita que a gente se relacione em harmonia uns com os outros no reino de Deus. Eu sou da geração, eu fui criado numa geração de que você, quando eu era jovem, no século passado, se eu fosse numa reunião dos jovens, da Assembleia de Deus, o que você vai fazer lá? Quem foi criado na Bleia? Eu vou lá no Congresso dos Batistas, aquele povo sem fogo. E o inverso é verdadeiro. Você vai fazendo aquela gritaria, o quê? Eu era batista. Você vai lá nos assembleianos, naquela gritaria, aquele povo não tem Bíblia. A religiosidade tóxica faz isso. Ela nos adoece. Agora, me responde uma coisa. Por que alguém não cristão ia querer se juntar a um grupo de pessoas religiosas, orgulhosas, que só enxergam o próprio umbigo? Por que o não cristão ia querer se juntar a um bando de gente arrogante, que se acha a última bolacha do pacote? Eu não ia falar, mas vou falar. Vou. Essa semana eu vivi isso. Me mandaram mensagem, algumas não, foram de amigos preocupados. Tá? Os meus amigos que estão próximos trabalham comigo, uma gente que me mandou, a IBAB vai fechar. Não vai ter culto. Eu falei, a IBG vai. Vai. Aleluia. Cris, você está, não? A questão não é, percebe o que eu estou dizendo? A ideia, qual é a ideia? Se a IBAB vai fechar, esse é o jeito certo. Por que a IBG vai abrir? Porque a IBAB tem 3 cultos de 2.500 pessoas, está numa região central, perto da Barra Funda, e se eu fosse o pastor Ed René, e tivesse a responsabilidade que ele tem, na igreja que ele está, no contexto que ele está, nós não teríamos culto.
Porque o governo lançou uma nota de que reuniões com acima de 500 pessoas não deveriam acontecer. Como eu tinha convicção de que nós teríamos menos de 500 pessoas por conta de todo o contexto que é a realidade, eu, juntamente com a liderança, tomamos essa decisão, passei a sexta-feira toda pensando nisso, consultei a diretoria, consultei o conselho gestor. Mas muitas pessoas religiosas dizem, a IBAB fechou, você não vai fechar? Porque se a IBAB fechou, todo mundo tem que fechar. Não, queridos, não. A igreja é um corpo vivo. Eu não posso ter orgulho porque a minha igreja faz assim, todas têm que fazer, ou se a outra faz, a minha também tem que fazer, não. Eu tenho que fazer aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo me manda fazer, de acordo com a minha comunidade, com o meu contexto, com aquilo que eu entendo. E quando eu digo eu, não é eu, pastor, você como comunidade. É o que Jesus disse para nós, religiosidade tóxica, ela cria um orgulho de achar que nós somos os mais certos, ou que é pior o inverso. Não, eles são, lá é a religião certa, nós estamos errados. Agora, qual é a solução para isso? O desafio é a imaturidade espiritual. A religiosidade tóxica, geralmente, ela intoxica a alma das pessoas, porque a maioria das pessoas são crianças espirituais. Criança geralmente é assim. Criança tem um conhecimento intelectual de Jesus, mas não tem um entendimento do coração do Evangelho. Ela conhece, mas ela não sabe se relacionar. A grande questão é que, ao invés de só saber sobre Jesus, nós como igreja, nós como cristãos, precisamos conhecer Jesus pessoalmente por meio do Evangelho de Jesus. Não adianta conhecer só intelectualmente, você tem que se relacionar com Jesus, você tem que não só ler a palavra, mas entender a palavra, viver a palavra, colocá-la em prática, deixar que ela entre na sua vida. E o que o Evangelho de Jesus diz? Qual é o centro da mensagem do Evangelho de Jesus? Deixa eu dizer para você, o que é o centro do Evangelho, o que é o centro do cristianismo? Paulo apóstolo resume isso em Romanos capítulo 3, a partir do verso 20. Olha o que Paulo vai dizer: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Primeiro, você não pode merecer a aceitação de Deus por seus esforços. Essa é a primeira grande verdade do Evangelho. Não há nada que você faça, Paulo vai dizer, ninguém vai ser declarado justo diante de Deus, baseando-se na sua obediência. A religiosidade tóxica diz que você pode agradar a Deus pelos seus esforços, pelas suas obras religiosas. A resposta bíblica é: ninguém vai ser declarado justo diante de Deus, baseando-se só na obediência. Não existe isso, mas ele é tão bonzinho, ele é tão legal. A Bíblia diz não. Deixa eu dizer uma coisa, Paulo diz que ninguém inclui eu e você. Ninguém inclui cada um de nós. Não, eu e você não podemos merecer a aceitação de Deus pelo nosso esforço. Esse é o centro do Evangelho. Até a pessoa mais religiosa, mais dedicada ao trabalho, mais fiel a Deus sobre a face da terra, não será boa o suficiente para merecer o céu. Ninguém merece o céu, por melhor pessoa que tenha sido. Porque o que o Evangelho diz é que justificação pelo esforço humano é impossível. Qualquer coisa que afirme algo diferente disso é religiosidade tóxica. É fácil você, qualquer coisa que fale diferente disso é religiosidade tóxica. Segunda verdade do Evangelho: para que então que serve a lei? Por que eu tenho que obedecer? Por que tem essas regras, essas coisas que estão na Bíblia? A lei, segundo o propósito da lei, é mostrar que você necessita de um Salvador. É isso que Paulo diz no texto que eu li de Romanos: é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Para que existe a lei? Para que existe a Bíblia? Por que a Bíblia nos confronta? Porque é a partir dela que nós somos conscientizados da nossa condição de pecador. Quer ver um exercício simples? 10 mandamentos. Não vamos pegar nem os 600 dos fariseus, vamos pegar só 10. Os 10 que a gente conhece. Não precisa responder. Quantos você já descumpriu na sua vida? Não precisa falar não, irmão. Vamos por base assim?
Você já contou alguma mentira? Quem conta mentira é? Opa! Você já deu importância, ou mais importância a alguma coisa do que a Deus? Seu namorado, o seu time de futebol, a sua agenda, o seu cansaço. Você já deu importância a alguma coisa, mais importância a alguma coisa do que a Deus? Lá nos 10 mandamentos diz que isso é idolatria. Você já roubou alguma coisa? Aquelas balas lá na mercearia, quando você era moleque, que você passava da escola e pegava, a Bíblia diz que inclui as balas. Quem faz isso, a Bíblia diz que é ladrão. A lâmpada da igreja. Você que está dizendo. Eu não ve... Pior que era essa aqui, né? Na época, sem Jesus, o André já levou umas lâmpadas dessa aqui. É ele que está... Esse é o poder do Evangelho. É verdade. O que a lei faz? A Bíblia existe, a lei existe. Não é para dizer que a gente é santo e se você obedecer você vai para o céu, não. A lei existe e ela mostra que eu e você não somos bons o suficiente e nunca seremos, e de que a gente precisa de ajuda. A lei existe para dizer que nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Nós não precisamos de religião. A lei diz o seguinte: você e eu precisamos de Cristo. Cristo. É para isso que a lei existe. A lei existe para dizer, eu e você não damos conta, e nunca vamos dar. A gente precisa de um Salvador. E aí vem a terceira verdade desse texto do Evangelho. Essa justiça de Deus que nos justifica, ela vem pela fé em Cristo exclusivamente. É só pela fé em Cristo que você é justificado, porque eu só falei alguns mandamentos. Se eu fizer a lista dos 10, ficaram rindo da lâmpada do André, é que vocês não têm coragem de dizer o que vocês fizeram. Se eu começar a dizer a lista, você começa a dizer, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai do céu. A gente precisa de um Salvador. Então não acha que eu venho à igreja, eu sou dizimista, eu sou bom marido, eu sou honesto. Não entra nisso não. Aí Paulo vai dizer, verso 22 de Romanos que eu li, a justiça de Deus, ela vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. A terceira verdade do Evangelho é que a justiça de Deus vem pela fé em Cristo exclusivamente. Todos significa todos. Deixa eu ler o texto de novo. A justiça de Deus vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. É todo, qualquer um e todo aquele que deposita sua fé em Cristo vai ser feito justo em Cristo. Exemplo simples, o ladrão da cruz, o que estava ao lado de Jesus na cruz. Essa semana eu vi um exercício interessante, eu não lembro quem me falou, acho que foi o Paulo Lima, a gente estava conversando sobre isso. Se você achar que alguém merece ou não, que ele esse cara não tem salvação para ele, faz um exercício simples, tira aquele ladrão da cruz que estava do lado de Jesus e coloca essa pessoa. E tenta imaginar qual é a resposta que Jesus daria para essa pessoa se no último momento ela dissesse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É simples assim. Você tira esse ladrão da cruz e coloca essa pessoa que você acha, não, essa pessoa não tem, coloque ela lá. E coloca nos lábios dela a pergunta que aquele homem fez para Jesus. Qual seria a resposta que Jesus daria? Sabe, é interessante, o pastor Josué Salustiano ontem postou um negócio no Facebook, eu disse para ele, cara, eu vou pregar sobre isso ontem, que resume talvez tudo isso. Ele diz o seguinte, Jesus nos deu a responsabilidade de convidarmos as pessoas para ir morar na casa dele no céu, mediante a sua graça. A nossa função como igreja, como cristãos, é convidar e não decidir quem é que deve estar lá. Afinal, a casa não é nossa. A casa não é nossa. A casa é dele. Não cabe a mim e a você definirmos quem deve e quem não deve estar lá. Quem pode e quem não pode estar lá. Mas eu quero terminar essa palavra com a história do publicano, do fariseu e do publicano. O texto diz, está lá em Lucas 18, 13, do fariseu que está orando. Como é que está o pobre coitado do publicano?
O texto diz, no verso 13 de Lucas 18, que é a continuação dessa história, o fariseu está lá, na esquina, religioso, intoxicado até a alma. E religiosidade tóxica é pior do que coronavírus. É um negócio que pega, o negócio multiplica, assim. Mas o texto diz que o publicano, ele ficou à distância. Esse camarada, eu disse para você como é que a turma olhava publicano. O texto diz, ele nem ousava olhar para o céu. Mas ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Ao invés de sentir orgulho de si próprio, o publicano, a única coisa que ele conseguia clamar a Deus, ele arrependido, ele dizia, Senhor, tem misericórdia. Ele não se justificava, ele não perguntava, ele não pedia. Eu quero então chamar a sua atenção para a resposta de Jesus, no final da história de Lucas 18, versículo 14, Jesus dizendo, eu digo, que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque no reino de Deus, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Religiosidade tóxica contamina e mata. Religiosidade tóxica é Cristo e mais alguma coisa. Em Gálatas, alguns acharam que fosse Cristo mais a circuncisão. No mundo atual, religiosidade tóxica diz que é Cristo mais a denominação, Cristo mais o dízimo, Cristo mais a doutrina certa, Cristo mais a roupa certa. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, o que o Evangelho de Jesus diz é que a cruz de Cristo é tudo que nós necessitamos. A cruz de Cristo. Porque pela fé nós estabelecemos um relacionamento com Deus por intermédio de Jesus, o Filho de Deus, o Cristo ressurreto. A religiosidade tóxica tem tudo a ver com o que eu faço. O Evangelho tem tudo a ver com o que Jesus já fez. A religiosidade tóxica destaca os meus esforços para agir certo. O Evangelho de Cristo destaca o que Cristo já fez na cruz do Calvário. A religiosidade tóxica me seduz a acreditar que se eu obedecer a Deus, Ele vai me amar. O Evangelho me mostra que, porque Deus me amou e me ama e vai sempre me amar incondicionalmente, por isso eu devo obedecê-lo incondicionalmente. Em consequência do que Ele fez por mim, eu vou agir corretamente. Em consequência do amor dele por mim, eu vou obedecer, como diz Paulo, eu quero me tornar escravo dele. Eu quero obedecê-lo incondicionalmente, não para receber alguma coisa, mas porque eu já recebi aquilo que eu jamais seria capaz de conquistar, que é o seu perdão e a sua justiça. Sabe o que isso muda, querido? Na vida da gente, e na vida de quem está em volta da gente. Quando a gente desintoxica a alma da religiosidade tóxica, o Evangelho deixa de ser obrigação. Tem muita gente que não gosta de igreja, que não gosta de Evangelho, porque conhece o Evangelho de gente intoxicada. E gente que vive uma religiosidade tóxica, Evangelho é obrigação, vir à igreja é obrigação, vir no CFC é obrigação, orar é obrigação, ler a Bíblia é obrigação. Tudo é uma obrigação muito grande, é um fardo muito grande. Quando eu entendo isso e desintoxico a minha alma dessa religiosidade, em vez de obrigação, o fato de eu obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, lutar para não pecar, não é um peso, mas na verdade vai ser só uma reação ao amor dele por mim, que a cada dia me constrange a ser mais parecido com ele. É por isso que a gente prega o Evangelho. E a gente sempre que prega o Evangelho, convida, e se você está aqui nessa noite e nunca tomou essa decisão, a gente sempre convida, você quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? É porque nós acreditamos nisso mesmo, nessa comunidade. Entregar a nossa vida inteira para Cristo é a única resposta razoável em troca do amor que Ele tem por nós e do preço que Ele fez por nós. Obedecer, abrir mão de coisas, lutar contra a tentação, lutar contra vícios, fugir da aparência do mal, tentar melhorar cada dia, não é para tentar provar alguma coisa,
É a única resposta razoável que a gente encontra, mínima, para corresponder ao fato de que no dia que nós entendemos o amor dele, dissemos que acreditávamos no sacrifício dele, ele diz: você está justificado, você já está justificada. Você deixou de ser criatura e se tornou meu filho e minha filha. Você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, em quem eu me alegro, não pelo que você tenha feito, mas porque você acredita de Jesus, no meu amor por você, e tem lutado bravamente para me obedecer, para ter comportamentos, atitudes e hábitos de acordo com a minha vontade. Não porque vocês têm medo do inferno, mas porque, por terem a certeza de que eu justifiquei vocês, vocês não têm a menor dúvida de que vocês já estão a passos largos para o céu. Não é para receber alguma coisa, é porque você já tem a certeza de que já recebeu dele aquilo que só ele podia dar para você. A minha oração é que você acredite mesmo e viva o evangelho de Jesus, obedeça, fuja do pecado, fuja da mentira, fuja da idolatria, fuja do adultério, fuja do roubo, fuja da fofoca, fuja da prostituição, fuja da pornografia, fuja da sonegação de imposto de renda, fuja disso, lute desesperadamente para obedecer a Jesus. Mas o evangelho de Jesus, você vai fazer isso não para ganhar alguma coisa, mas é porque você não tem a menor dúvida de que ele já pagou o preço, que você não podia pagar, e que você tenha certeza plena e absoluta, você acredita em Deus o Pai, no amor de Deus o Pai, no sacrifício de Jesus o Filho, e na direção, orientação e condução do Espírito dele, que habita hoje em você, se você entregou a vida a ele, que vai te ajudar, que vai te sustentar, que quando você pisar fora da faixa, vai te cutucar e dizer: volta, você está errado. Você acredita em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você vive o evangelho como uma luta, que muitas vezes é, mas não como um fardo, mas como um privilégio, de ser alguém que foi justificado e justificada, que recebeu um novo nome, que recebeu novas vestes, que recebeu uma nova história, que recebeu vida, e vida não só para agora, mas vida para toda a eternidade. Que o evangelho de Jesus continue a transformar a tua vida, teu casamento, a tua casa, onde você está, e que você viva o evangelho, não para receber, mas por ter a certeza de que Jesus já te deu, de graça e por graça, tudo o que você precisava. Se você não tomou essa decisão ainda, quem sabe hoje ainda, você pode dizer para Jesus: Jesus, eu creio, eu acredito. Depois dessa canção eu quero orar por você.